Eu converso agora com o pré-candidato a deputado Guiga Peixoto, ele que já foi deputado federal, tem diversos projetos, e já que a gente está vindo aí dessa temática segurança, vamos abrir essa entrevista. Primeiro, muito obrigada pela sua participação aqui no estúdio da Guardiã da Notícia. Vamos falar um pouquinho de segurança, porque hoje em dia essa sensação, né, de insegurança da população, com certeza vira também uma moeda aí durante essa disputa por votos e, na verdade, o que a população precisa é sentir que ela tem o direito de ir e vir. Sem dúvida alguma. Primeiro, um marco na história da Polícia Militar. Desejo aqui a Coronel Glaucio um sucesso nessa empreitada mais do que difícil, uma empreitada difícil, uma empreitada que cada pedra que tirar do caminho, os beneficiados são a população que hoje grita, pede, insiste numa melhor segurança pública. Sem dúvida algum, momento histórico também na segurança pública, pois vivemos essa total discordância, nós não temos perdemos o sentimento de pertencimento à nossa cidade. Tá? Eu acabei de estacionar o carro aqui, era saber se estava tudo certinho, tudo, porque realmente a segurança pública hoje afeta os lares do Brasil. E essa questão dessa sensação, tipo, de checar, né, se o celular ainda está no bolso, se ninguém passou, isso que a gente está bem aqui na Avenida Paulista. E hoje mesmo a gente falava no jornal sobre o mapa do crime que foi divulgado e o número, né, crescente aí de assaltos que vão desde celular até o roubo de aliança. A gente tem pessoas perdendo a vida por conta de uma aliança. Com certeza, essa é uma questão que precisa ser solucionada em todas as esferas. A gente pensa na esfera municipal, estadual e federal. Sem dúvida alguma. Quando a gente fala até na esfera municipal, que hoje essa essa caída de contingenciamento de policiais militares, que hoje um policial militar, o jovem que quer entrar para a Polícia Militar, que quer fazer um barro branco, tudo, sofre com o salário defasado. Nós temos um salário defasado, prometido pelo governador Tarcísio e ainda não realizado. Porém, é importante a gente salientar que a Guarda Municipal, a Guarda Civil Municipal, Fred, dos municípios, hoje, sem dúvida, é uma força de segurança pública. E nós não admitirmos que a Guarda Municipal, a Guarda Civil Municipal, não é uma força de segurança pública, é tapar o sol com a peneira. A Guarda Municipal deveria ser reconhecida e também ter os mesmos benefícios que qualquer outro tipo de segurança pública, como aconteceu com os agentes penais que viraram policiais penal. Agora, o senhor é um pré-candidato de direita, né? O senhor acredita Direita de verdade. O senhor acredita que essa polarização que a gente vive hoje, ela não acaba dificultando também que a gente não discuta ideias e realmente projetos que possam mudar essa atual situação que o Brasil vive e a gente acabe ficando sempre naquele mundo da ideologia? Olha, quando se fala em polarização, está se falando muito esse nome polarização, mas desde quando eu me conheço por gente, já tinha polarização, tá? Arena, MDB, depois PSDB, PMDB. E hoje a gente vive a direita e a esquerda, que realmente é o que nós temos que ser discutido na ideologia. Os partidos que são de direita e os partidos que são de esquerda. Está na hora da pessoa ter um conhecimento de saber o que é uma direita e o que é uma esquerda. O que a esquerda defende e o que a direita defende e quais são as pautas que o governo federal, estadual, o governo municipal, o prefeito municipal tem sobre isso. É importante a gente ver, quando falamos de segurança pública, o incentivo que teve o presidente Lula em que roubar um celularzinho não é nada, não é crime nenhum. E a gente sabe que começa por aí é o infinito mundo do crime que entra nos lares das famílias brasileiras.
Agora, uma outra temática, além dessa questão da segurança pública e que envolve e afeta diretamente as famílias brasileiras, é quando a gente fala de endividamento. Hoje, o Brasil tem números astronômicos com relação ao endividamento. O governo federal acaba de divulgar o Desenrola aí, que é um pacote de medidas para tentar resgatar o brasileiro que está endividado. Mas é aquela história, né? A gente vai até quando precisar resgatar o brasileiro ou vai dar condições para que ele não chegue na dívida? E um dos projetos do senhor é relacionado à educação financeira. É o caminho? Bem, antes de a gente falar do meu projeto, é bom a gente salientar que esse projeto do Desenrola começa com a participação do próprio dinheiro do trabalhador brasileiro, que é o uso do Fundo de Garantia de Tempo e Serviço, o FGTS. Que é um absurdo, né? O cara vai usar o próprio dinheiro para pagar sua própria dívida. Então o governo aí não está ajudando nada, tá? Sobre o projeto PL 3114, é um projeto que institui a educação financeira nos currículos escolares. Hoje, os jovens, principalmente as crianças, eu tenho 3 netas, eles têm que saber o caminho do dinheiro, como é que funciona o dinheiro. O papel moeda do dinheiro hoje não existe mais. Então a pessoa, uma criança, uma simples criança que vê o pai passar um cartão, o pai passar um Pix, a mãe fazer um Pix, ela tem que saber a história do dinheiro. E vou citar aqui como exemplo as minhas netas que recebem uma mesada do avô para ir na cantina. Elas sabem que elas têm que pôr lá, fazer a senha escondidinha, tá? No cartão de débito, que hoje os bancos já dão para menores cartão de débito, que é muito bacana isso aí. Ela tem que chegar na casa e fazer a continha, quanto gastou, quanto... Quer dizer, já está exercitando até a própria matemática na cabeça, e com isso ela sabe que o cartão dela tem limite, automaticamente o cartão do pai e da mãe tem limite, e o cartão do avô tem limite, e que a vida é regrada de limites. E é importante isso, o senhor acredita que se essa educação financeira fosse algo que já estivesse nas escolas, no ensino, há mais tempo, a gente não chegaria a números tão alarmantes de endividamento? Esses números alarmantes que você está falando, que hoje está batendo recorde em cima de recordes, ela atrapalha a família brasileira, porque famílias felizes vivem com uma educação financeira séria. Pode ver que famílias estruturadas, a primeira coisa que acontece é quando acaba o dinheiro. Tá? Aí um culpa o outro, você gastou mais, não devia ter gasto nisso. Papá. Quer dizer, esse endividamento que está sendo criado pelas famílias com o apoio do governo federal, que incentiva a gastar, a torrar dinheiro, ele está abalando, está quebrando com as famílias brasileiras. Como muda isso, Guiga? Muda com a própria educação financeira, com a conscientização que nós temos que ter. Escolas públicas, não tem ainda, mas escolas particulares, todas já têm ali o começo da educação financeira. Nós temos que criar esse sentimento o que acontece com o dinheiro, como é que é a vida do dinheiro. As crianças precisam saber de tudo isso aí para que, futuramente, num planejamento de vida, num planejamento de uma faculdade, no planejamento de um casamento, no planejamento de querer ter filhos, já esteja embutido do casal que desde criança já sabe como é que funciona o dinheiro na vida das pessoas. Outra temática que cada vez mais ganha aí o noticiário, o Congresso, é a questão da reforma tributária. Para alguns é um problema, para alguns é a grande necessidade. Como é que o senhor avalia essa questão da reforma tributária? A reforma tributária que foi feita agora aqui, ela simplificou, porém, ela aumentou enormemente a tributação. Hoje nós somos o país no mundo que mais paga impostos, tá? Que mais paga impostos. Não é possível um governo que torra dinheiro, que paga R$ 1 trilhão de juros no ano, fazer uma reforma tributária no qual aponta ali o trabalhador brasileiro que acorda 5 horas da manhã, que pega conduções, chega cansado no trabalho, mal tem tempo para dormir, seja o grande afetado nisso aí. É um absurdo a tributação no Brasil. Eu sempre questionei que a tributação no Brasil
para que ela fosse melhorada, ela teria que ser simplificada. Porém, como aconteceu com essa reforma, que foi simplificada, mas não ela alcançou um aumento enorme na tributação das famílias brasileiras. É um absurdo o imposto que um brasileiro, que um trabalhador brasileiro paga, enquanto nós vemos no governo federal exemplos negativos de rombos nas estatais, rombos nas contas públicas, rombo no gasto do próprio governo, na máquina pública. Lembrando que o governo Bolsonaro, que quando deixou, tinha 23 ministérios, que eu já achava muito grande ainda, tá? Eu já acho um enorme 23. Daria para reduzir para 16, tudo. Eu mesmo, quando era deputado federal, fazia parte da base do governo Bolsonaro, salientei a necessidade da diminuição da máquina pública. E agora nós temos no limite de quase 40 ministérios, estamos com 39. Eu pergunto para você, Fabiana, Ministério da Igualdade Racial, para que serve esse ministério? Para que serve esse ministério, Fred? Se o crime de racismo já está dentro da nossa Constituição Federal. É mais um enxerto ali para acomodar a companheirada. Agora, o senhor acredita que precisa uma reforma ministerial, certo? E uma reforma não, um corte ministerial. Um corte ministerial. Tá? Um corte da máquina pública. E mais fiscalização também, porque a gente viu aí os últimos meses, não se falou e não se fala ainda em outro assunto com relação ao escândalo do Banco Master. Onde foi a falha? Faltou fiscalização? Vamos deixar claro aqui que o escândalo do Banco Master já foi alertado lá atrás pelo governo Bolsonaro. Todas essas pautas, hoje nós temos muitas pautas dentro do Congresso Nacional para serem resolvidas. Banco Master, o escândalo do INSS. Nós temos hoje uma pauta importantíssima que é a indicação do Supremo Tribunal Federal, do Jorge Messias, a Sabatina. Então, a dosimetria, que ainda não saiu do lugar, um dia na cadeia para uma pessoa é uma eternidade. Então, tem muitas pautas que o Congresso Nacional precisa resolver. Eu acho que precisa de uma organização dentro do Congresso Nacional para que pautas sejam resolvidas o mais rápido possível. Banco Master, que foi uma infelicidade muito grande, da investigação não ser mais profunda. E isso atinge as instituições brasileiras que cada dia perdem credibilidade. Eu sou um enorme admirador do STF. Sou um enorme admirador. Sou admirador. Não desse STF que está hoje. Mas o STF é a última instância sucursal, mas não desse STF. Então, sou admirador do STF, porém, não desse, tá? Agora, se a gente agora até falando em STF, a gente pensar em STF, Supremo Tribunal Federal, é a última instância, né? Então, quando você acredita que ali é totalmente um julgamento isento, hoje existe isenção? Você vê hoje envolvimentos, tá? Isso está na mídia, não sou eu que estou falando, eu não tenho como... Só você abrir a mídia que você vê envolvimentos de ministros, no caso do Banco Master, envolvimento de ministros em outras situações. Eu acho um absurdo, tá? Parentes de ministros com suas bancas de advogado participarem de qualquer processo dentro do STF. Isso aí, eu acho que nós temos um regramento maior quanto a isso. Não é possível o Brasil viver numa discordância entre os poderes que nós estamos, até porque a emenda número 2 do Brasil fala que os poderes têm que ser independentes e harmônicos. Nós não estamos sendo independentes e não estamos sendo harmônicos. Ainda falando de Brasília, o senhor viveu Brasília e o Congresso. O que dificulta tanto para que as pautas realmente priorizem a população e tenham realmente um andamento que a qualidade de vida da população, porque cada deputado ali eleito, cada deputado ali escolhido pela população, trabalha para a população, certo? Sem dúvida. E a gente não vê isso acontecer. A gente vê aqui, eu vi, isso aí é o meu sentimento dentro do Congresso Nacional, deputados que têm como meta likes, tá? E deputados que têm como meta as pessoas.
Então, posso ter, com toda a afirmação possível, dentro do meu princípio e das minhas leis, de que essa necessidade de um trabalho mais forte no Congresso Nacional, de articulações, porque sem articulação, Fernando, você não consegue nada, tá? Esse projeto 3114, eu tive que falar com todo mundo, 3114 da educação financeira, para que ele pudesse sair da Comissão de Finanças e Tributação e subindo até chegar na CCJ como está. Mas a gente tem que articular. Esses deputados que têm como a mídia, como os likes, como grande ferramenta de trabalho, são deputados que não conseguem levar aquilo que é a proposta inicial de um deputado, que sem dúvida alguma, você proporcionar uma qualidade de vida à população, adquirindo projetos de lei de qualidade e também a fiscalização enorme ao Poder Executivo do Brasil. Agora, vamos falar então de projetos. O que realmente estimula o senhor a querer voltar ao Congresso mais uma vez, a mais um mandato como deputado? Bem, o que me estimula, sem dúvida alguma, é o potencial que eu vejo de um Brasil que, olha, eu sempre brinco, eu peço desculpa aos pessimistas, tá? Porém, eu acredito no Brasil, que país que se joga uma sementinha já nasce, que país que consegue até 3 safras no ano, tá? E eu também não estou tão velho ainda que não possa participar de mais um mandato no que eu possa contribuir com meus projetos para que a grande ponto, que é a qualidade de vida das pessoas, seja melhorada. Então eu estou aí como pré-candidato a deputado federal para que pautas tão importantes na saúde, na educação financeira, na própria segurança pública sejam efetuadas dentro do Congresso Nacional. Eu sou um deputado que nunca teve uma falta no Congresso Nacional. Sou um deputado que teve o gabinete mais enxuto no Congresso Nacional. Sou deputado que fui eleito 6º deputado melhor avaliado pelo ranking dos políticos.org. Então, entre fazer o fácil e fazer o difícil, eu sempre preferi fazer o correto. E para esse futuro mandato, né? Agora o senhor é pré-candidato a deputado federal. O senhor tem algumas bandeiras aí que o senhor defende, que o senhor já vem trabalhando nelas, já teve projetos relacionados. A gente falou da questão da educação financeira, a gente falou aqui de segurança pública, mas hoje em dia a gente fala muito com relação a essa questão do espectro autista e da importância do diagnóstico, porque tem muitas crianças que só vão ser diagnosticadas quando já estão na escola. É possível esse diagnóstico antecipado? Nós temos um projeto de lei aí, que esse projeto também está na CCJ, e como hoje eu não faço parte do Congresso Nacional, é difícil, não tem como a gente estar lá participando para que esse projeto ande. Mas eu gostaria muito que ele fosse para a votação no plenário. Esse projeto do transtorno do espectro autista, ele tem como fundamento principal que o recém-nascido, com 7 meses, ele já pode ser detectado se tem algum transtorno do espectro autista, qual o grau desse transtorno. E nós sabemos que, por enquanto, não tem ainda uma cura para o autista. Porém, se for detectado precocemente e já for tratado precocemente, a sociabilidade, que é o grande problema que o autista tem, ela pode ser melhorada cada dia mais. Então, essa melhora da sociabilidade, sem dúvida, vai melhorar para a vida do autista. Uma outra questão que o senhor tem projeto e defende é a questão da castração animal. A causa animal, nós temos aqui um projeto de lei que é muito interessante, até porque impacta o município e o consórcio de municípios. Um município que tenha acima de 50 mil habitantes, exigiria ter o castramóvel, que poderia também ser usado com municípios vizinhos, em uma parceria dos municípios, a gente chama de consórcio, para que possa ser usado em outros municípios arredores. Mas eu quero aqui falar, quando se falou sobre a volta ao Congresso Nacional, nós temos um grande problema no Brasil, que é a valorização do empregador. Nós temos que criar hoje, sem dúvida alguma, derrubar
muros e construir pontes para que o ambiente de negócios no Brasil seja muito mais fácil. A pessoa que quer empreender, eu sou um admirador do empreendedor, sabe, das pessoas que querem empreender. As pessoas têm que ter um ambiente de negócios mais facilitado, para que ele possa criar seu negócio, criar empregos, porque realmente é só com o trabalho que o progresso chega a um estado, a um município, ao país. Agora, o senhor, anteriormente, a gente falava aí um pouco dos projetos, o senhor falou que tem muitos deputados que estão preocupados ali com o like. A gente sabe que essa é uma eleição e cada vez mais forte, que as redes sociais, ela tem muito peso e a gente sabe que ela vai ter peso nos cargos executivos, como também nos cargos legislativos. Como o senhor desenha a eleição de 2026? Olha, já está sendo desenhado. Nós estamos com memes na internet aí sobre um absurdo, que foi esse edifício lá em Presidente Prudente, que colocaram aquelas faixas, tá? Falando do Lula, outros falando do Flávio Bolsonaro. É claro que do Lula era negativo, do Flávio Bolsonaro era positivo, o que estava escrito nas faixas, que é absolutamente democrático. Tá? O cara tem um apartamento, ele coloca o que ele quer na sua faixa. Isso vai ser interceptado sem nenhuma ordem judicial pela Polícia Federal pedindo o retiramento das faixas. Tá? Isso aí, para mim, é um absurdo, o que mostra que como a Polícia Federal, aí nesse caso, servindo o governo federal e não servindo em si a população. Então, eu vejo aí que com esses memes que estão sendo criados cada dia mais, Fernando Haddad subindo as tributações, impostos sendo criados em cima de impostos, tá? O governo Lula está derretendo. Não tem Sidônio da Silva que consiga segurar o derretimento que está, a rejeição que está Lula da Silva. E olha, já estamos falando de um primeiro turno vencedor para a direita. Estado de São Paulo, também, primeiro turno, acredito que o nosso Tarcísio de Freitas consiga a reeleição, mas a eleição mais importante das nossas vidas está ali no Senado Federal, tá? Que serão renovadas 2/3 das cadeiras, e se você começar a vir no sul e subindo, você já vê que a direita está cada dia mais forte nessas novas cadeiras que serão ocupadas a partir do ano que vem. Hoje foi divulgada a pesquisa Quest. Os nomes para o Senado ainda são bem nebulosos aqui no estado de São Paulo. Não existe uma definição, existem aí suposições de quais seriam os pré-candidatos ao Senado. Simone Tebet vem na frente, seguida de Márcio França, o Guilherme Derrite, Marina bem Silva. Empatado, né? Os 4 primeiros lugares estão ali bem empatados. E né? Ontem, durante a AgriShow, o pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, sinalizou da possível candidatura de André do Prado, atual presidente da Assembleia Legislativa. Como é que o senhor vê esse cenário pelo PL? Isso aí foi uma indicação do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Quero só ressaltar que eu nunca fui do PL. Tá? Desculpa. Eu fui sempre candidato. A última eleição participei pelo PSC, Partido Social Cristão, que hoje não existe mais, e eu sou pré-candidato pelo Patriota, PRD. Mas o Valdemar da Costa Neto já sinalizou que o candidato de preferência dele aqui em São Paulo é o André do Prado. Vamos ver como é que as pesquisas vão reagir ao nome do André do Prado. É uma pessoa de direita, torço muito que também seja um player muito grande para, como assim, Ricardo Salles e o Guilherme Derrite também façam parte desse conjunto de nomes para o Senado Federal. Entre esses nomes do Senado, o senhor tem um que o senhor apoia? Na hora, Guilherme Derrite. Esse é o candidato do senhor? Se fosse hoje, meus 2 votos seriam Guilherme Derrite e também Salles. Tá certo, então. A expectativa para essa eleição de 2026? Olha, cada eleição é uma eleição diferente. Eu estou na minha 4ª eleição. Fui candidato a prefeito da minha cidade. Depois de prefeito, eu fui
candidato a deputado federal, fui eleito. Na reeleição não consegui reeleição, porém dobrei a votação sem usar fundo eleitoral. Mas essa eleição eu estou percorrendo praticamente todo o estado de São Paulo, tá? Entendendo quais as problemáticas de cada região do estado de São Paulo. Porque a região da Alta Paulista é diferente do Sudoeste Paulista, é diferente da cidade de São Paulo, é diferente da Baixada Santista. Quer dizer, cada uma tem a sua problemática, eu estou entendendo cada uma para que, se nessa nossa pré-campanha como deputado federal e futuramente, se for o caso de ser eleito, nós possamos, de uma forma com muito respeito, com muita responsabilidade, com muita determinação, tentar melhorar cada dia mais a vida do paulista. Vai ser uma eleição onde vão ser escolhidas ideias ou ideologias? A ideologia sempre faz parte, né? Não adianta. Eu sou de direita, sempre comungo Deus, pátria, família e liberdade, mas eu não posso deixar de cada setor ali ter o meu conjunto de ideias. Mas o senhor acha que, pensando agora como eleitor, que o eleitor tem que decidir e olhar realmente aquele candidato que apresenta as melhores propostas, as melhores realmente mudanças para que ele tenha uma vida melhor, tenha mais qualidade de vida, que a gente falou de segurança pública, a gente falou de educação, a gente falou de saúde, que são realmente os principais pilares aí que a população necessita. O senhor acredita que, no olhar como eleitor, o que ele tem que ver num candidato? O eleitor está sentindo na pele o descaso do governo federal. Está sentindo na pele. Eu acho que essa eleição será uma eleição, vamos dizer, costumeiramente, que o eleitor vende o voto, mas ele não vai entregar. Vai chegar na urna, ele vai pensar na família, vai pensar na melhora da sua vida, vai melhorar. Essa eleição, sem dúvida alguma, será determinante para que as pessoas tenham uma vida melhor. A gente vê no governo Bolsonaro, eu não estou aqui para falar do governo, vou falar do governo anterior, até para não citar o nome do Bolsonaro. O governo anterior, eu vejo que nós tivemos, até porque, analisando o governo atual, nós tivemos um azar e uma sorte muito grande. O azar foi que no governo anterior, nós tivemos 2 anos de pandemia. Tá? E a sorte que no governo anterior, o presidente não é o que está atualmente. Porque se o atualmente já está dando um rombo nas contas públicas, imagine com uma pandemia nas costas. Então esse foi o lado bom de ter um presidente no qual se preocupou muito em não deixar as contas públicas estourarem. Mas o senhor não acredita que a própria reeleição, o governo anterior não conseguiu a reeleição até por conta do negacionismo forte com relação à vacina? Então, foi que nem eu falei, esses 2 anos foi, eu não digo negacionismo, tá? Porque o governo trabalhou muito bem. O governo federal trabalhou muito bem. Mas nós não podemos deixar que foi um momento no qual a culpa, tá? De muita gente culpou que a pandemia, que o Covid-19 seria só no Brasil. Muita gente pensou isso e não enxergou, não teve amplitude de um olhar mundial. Mas o senhor não acredita que é também uma leitura da gente rever onde errou e consertar a rota? O próprio pré-candidato Flávio Bolsonaro, ele nas suas próprias falas, ele fala: eu nunca fui contra a vacina, eu sou a favor da vacina, de uma forma aí de tentar corrigir um ruído que possa ter criado no governo anterior. Esses ruídos de comunicação que houve no governo anterior, talvez se o nosso governo anterior tivesse uma equipe que pudesse falar com ele sobre algumas falas que não soaram bem aos ouvidos dos brasileiros. Mas, infelizmente, ele falou algumas coisas que eu também não achei bacana, mas o governo Bolsonaro trabalhou muito, muito bem na Covid-19. Tá? Eu me recordo plenamente que o general Pazuello, que ele foi colocado como ministro da Saúde, até pela logística, que ele é um conhecedor de tudo isso, ele trabalhou, tinha agenda 2h30 da manhã. Eu nunca vi um ministro ter agenda 2h30 da manhã, na época no furacão da pandemia. Então, realmente, nós tivemos esse caos
que foi a pandemia a nível mundial, que respingou no governo Bolsonaro. Tá certo, então. Então, uma ótima pré-campanha para o senhor, que depois vai entrar em campanha realmente aí. Boa sorte. E saiba que os nossos microfones estão abertos para a gente falar de ideias aqui, principalmente informar a população da importância do Congresso, porque muitas vezes a população fica tão presa nessa questão de quem vai votar para presidente, para governador, e esquece que quem decide muito da vida dela é justamente o deputado e o senador que ela vai escolher. Então é importante que ela conheça quem é realmente essa pessoa que vai representá-la. Parabéns por esse discernimento de tentar levar ao ouvinte a necessidade de ele usar a sua ferramenta democrática, que é o seu voto, que ele saiba usar com muita sabedoria e sempre pensando que o seu voto vai definir como será o futuro, como serão os próximos 4 anos. Perfeito. Muito obrigada. Obrigado. A gente conversou com o pré-candidato Guiga Peixoto, ao vivo aqui, direto do estúdio da Guardiã da Notícia, na Avenida Paulista. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, tem muito mais informação. Aqui na Guardiã é jornalismo regional com alcance global.